Dali gurizada, Jader do Biblicamente Podcast aqui. Tô entrando antes do episódio aqui rapidinho para dar um recado. Esse episódio aqui é uma continuação de outra parte. Então, se tu não assistiu a parte anterior, fica ligado, dá uma olhadinha no nosso canal, Instagram, Spotify, nas nossas redes sociais, que a gente já tem uma parte anterior. Então, agora vai começar esse episódio aqui. Espero que ele acrescente a tua vida de fé e te edifique. Abraço. Excelente. Vamos seguir na leitura? Bom, Versículo 17, lá de Tiago 2, diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Eu acho que a King James ele vai usar uma palavra, se a fé não for acompanhada, é o lance da corrente, né? Isso aí, que é o que a gente já falou, né? Na King James diz, desse mesmo modo em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, a fé, se a minha fé não me leva a praticar boas coisas, cara, minha fé é morta. E o que é a fé morta? É a fé dos demônios, é a fé meramente intelectual. É a fé que não me leva à salvação, que não me levou ao arrependimento e que não me levou ao entendimento de João, de que se Cristo morreu por mim, eu tenho que estar disposto a morrer pelo meu irmão e eu tenho que estar disposto a ajudá-lo. Se eu tenho condição e o meu irmão não tem, cara, é tudo nosso. É o lance da igreja primitiva, que hoje é até uma utopia no nosso meio. Sim. Do ter tudo em comum. Hoje é impossível, eu acho, no nosso meio. Mas no começo da igreja, lá em Atos, a gente lê e o texto diz, todos tinham tudo em comum. Cara, quem era rico compartilhava com quem não tinha. Eu imagino que não houvesse gente passando fome na igreja. Por quê? Porque todos tinham tudo em comum. O texto vai dizer de pessoas que vendiam propriedades, traziam para os apóstolos o valor arrecadado na venda e os apóstolos repartiam conforme a necessidade da igreja. Isso é uma fé acompanhada de boas obras. É isso que Tiago está colocando. Tiago, até o comentário da tua Bíblia, se eu não me engano. Tiago ele não está opondo fé versus obras. Ele está fazendo o contraponto entre fé viva e fé morta. A fé viva ela é acompanhada de boas obras. A fé morta não. A fé morta é só intelectual. Eu creio. Eu creio. Jesus foi um cara bom. Eu creio. E aí a gente vai ter os absurdos que nem a gente teve ontem ou hoje, da famosa lá que postou dizendo que a Bíblia tem que ser reescrita. Mas crê em Deus, mas acha Deus legal, mas hoje vai na internet e posta, não, porque a Bíblia precisa ser reescrita, porque tem muitas mensagens de ódio na Bíblia, porque tem muitos textos que Deus manda matar, a gente precisa reescrever essas coisas. Lá vem. Aí foi um pastor caído do Satanás e comentou o texto, o post da famosa, e diz, não, minha linda, fica tranquila, o que vale são os atos e as obras de Jesus, não é tudo que está escrito na Bíblia. Esse Deus que mata e que faz essas coisas, isso é coisa da igreja evangélica. O importante são os atos e as obras de Jesus. Fica tranquila que hoje de noite eu vou na tua casa e a gente vai conversar mais sobre. Beijos. Diz o nome desse pastor. Me diz. Não faz assim. Para recomendar para o pessoal não escutar. Por favor, diz. Cara, é famoso e um monte de gente escuta, mas é um cara do demônio, é um cara do Satanás. Não. Quer me deixar louco. Tava tão legal os memes. Vamos seguir, senão eu vou começar a dar nome. Vamos adiante. A partir do verso 20, então. Diz assim. A gente já leu até o 19, né? Os demônios creem e estremecem, verso 20. Queres, pois, assegurar-te, ó homem insensato, de que a fé sem obras é de fato inútil? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Alguns teólogos, talvez sem pesquisar mais, entendiam e sugeriam antigamente que esse homem insensato que Tiago está falando é o apóstolo Paulo. Então, Tiago estava dando a indireta já citando. Cara, vamos voltar ao episódio 12, parte 1. Tiago é a primeira carta escrita do Novo Testamento. Sim. Não tinha nenhuma carta paulina, não tinha nenhum evangelho. Tiago é um dos primeiros a começar a escrever, é o primeiro talvez. Sim. Então, Tiago não está citando Paulo, ele não está fazendo oposição nenhuma aos ensinos de Paulo. Mandando indireta. Não está mandando indireta, por quê? Porque Paulo ainda não tinha nenhuma carta escrita. Sim. Não tinha nem como ele mandar indireta. Então,
Não é. Tiago cria um oponente retórico. Paulo vai fazer a mesma coisa em Romanos. Ele vai sempre criando esses eus retóricos. É uma forma de escrita, é uma forma de comunicação. Verso 21. Ora, não foi Abraão, nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. De novo, Tiago não está opondo fé e obras, ele está opondo fé viva com fé morta. A fé viva é acompanhada, ela age junto com obras. A fé morta é só intelectual, é só essa coisa desses endemoniados querendo reescrever a Bíblia. Verso 23. Cumpriu-se assim, ou seja, na vida de Abraão, cumpriu-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. De novo, está sendo citado o texto de Gênesis 15:6. Lê para nós dessa vez. Vamos ler lá. Paulo já citou esse texto em Gálatas 3, e agora Tiago está citando o mesmo texto. Cumpriu-se a escritura que declara: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Gênesis capítulo 15, verso 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Tiago e Paulo citam o mesmo texto. Verso 24 de Tiago 2. Observais que uma pessoa é justificada por meio das suas ações, e não simplesmente por dizer que crê. Então, o que Tiago está falando? Paulo lá, quando ele está falando sobre fé em oposição às obras da lei, ele só cita o fato de Abraão ter crido. Deus deu uma promessa: Abraão, tu vai ter um filho, todas as nações da terra serão abençoadas por causa dessa tua descendência. O texto diz que Abraão crê nisso. Sara está escutando atrás da cortina, dá risada, porque ela já está velha, Abraão está velho, os dois não tiveram filhos, não é agora que vai ter. Mas Abraão creu no que Deus falou. Tiago vai além. Quando Tiago está se referindo às obras de Abraão, no verso 21, ora, não foi Abraão, nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque no altar? Então, Paulo se restringe a Gênesis 15:6. Tiago vai além. Tiago vai a Gênesis 22, do 1 ao 18. Vamos ler. Vale a pena a gente fazer essa leitura. É longa pra caramba, mas vale a pena. Ele pega o 15, que foi o que eu li antes. Sim. E diz que foi justificado, foi a evidência, 22 aqui, Gênesis 22, do 1 ao 18, tá? Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Agora eu lembrei do início da carta de Tiago, aprovação da vossa fé. Boa. Lembra que a gente discorreu sobre isso? Depois tu olha lá se tu não viu. Versículo 2 de Gênesis 22. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. O holocausto, para quem não está habituado, daqui a pouco é sacrifício, né? Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos. Nós dois plural, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Ele não levava fogo literal na mão, tá? Provavelmente ele não é um X-Men. Exato. Provavelmente é uma pederneira, alguma coisa assim para fazer fogo, né? Tirar as faíscas. Arqueólogos sugerem que o fogo carregado era um vaso de barro com cinzas acesas dentro. Como não tinha isqueiro, não tinha fósforo, não tinha gasolina, né, para facilitar, então ele levava um vaso já com cinzas acesas ali. E depois era só colocar cinza, botava um pouquinho de mato, dava aquela sopradinha de sobrevivencialista e estava feito fogo. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque:
eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Então, vamos lá. Paulo está falando sobre fé e ele diz que Abraão creu e isso foi imputado como justiça. O fato de que Deus prometeu uma descendência, Abraão creu e amém. Foi acreditado como justiça. Acreditado como justiça. Gênesis Deus 15. Justificou, Gênesis 15. Tiago, ele reafirma isso, dizendo que sim, Gênesis 15 está certo. Porém, Abraão não ficou só na crença intelectual. Deus lá na frente pede que Abraão sacrifique o menino. Então, Deus prometeu uma descendência, o descendente nasceu, Isaque, e agora Deus quer que Abraão sacrifique o menino. Cara, que loucura, Deus quer sacrifício humano. Ok, tem até uns endemoniados também falando isso aí na internet. Tô quase saindo na internet já, irmão. Abraão vai ao monte e ele está disposto a sacrificar o menino. Por quê? Porque ele é louco, porque ele ouve vozes na cabeça dele. Não! A gente vai ler textos que explicam o porquê. Mas Abraão vai e ele está pronto de sacrificar o menino e Deus não permite. Por quê? Era prova da fé, era Deus provando a fé de Abraão. E de novo, Deus reafirma a promessa. Então, em Gênesis 15, a fé é acreditada como justiça. Em Gênesis 22, a obra, o fato de Abraão pôr a mão na massa, Abraão está disposto a fazer o que Deus quer. Aquilo que Abraão faz evidenciou para Deus que ele realmente cria que a promessa de Deus era verdadeira. E Deus vai reafirmar as promessas lá de Gênesis 15. Cara, por que tu fez isso? Porque tu trouxe o menino até esse lugar? Porque tu estava disposto a sacrificar? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou multiplicar, tua descendência vai herdar isso tudo. Deus proveu o cordeiro, e aí já é a tipologia do Cristo. Deus proveu o cordeiro para o sacrifício. Abraão sacrifica o cordeiro e volta, como ele havia dito para os servos. Eu e o menino vamos lá adorar e voltaremos. E realmente, eles foram, adoraram e retornaram. Os servos talvez nunca souberam o que aconteceu, mas Moisés, quando escreve, ele conta toda essa história. Como que Moisés sabe? Teólogos vão dizer que nos 40 dias que Moisés estava no monte, Deus dá a revelação do Pentateuco. Então, Moisés está lá no monte, está vendo, e ele vê tudo isso, e ele está escrevendo e organizando essas coisas. Aí só na glória a gente vai saber, né? Quando chegar no céu, pergunta para Moisés. Boa. Vai ter bastante tempo para conversar. Vamos ver como que dois ou um, né? A gente não sabe quem escreveu o Hebreus, mas vamos ver como Romanos, a carta de Paulo aos Romanos e o escritor de Hebreus veem esse acontecimento. Tu lê Romanos 4, do 18 ao 21, e depois eu leio Hebreus 11. Beleza. Romanos 4, do 18
a 21. Diz assim: Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Assim será sua descendência. Sem desfalecer na fé, Abraão reconheceu que seu corpo físico já havia perdido a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para realizar o que havia prometido. Verso 22, dá para a gente encerrar. Por essa razão, abre aspas, isso lhe foi atribuído como justiça. Romanos 11. Cara, eu gosto muito Romanos, Hebreus, né? Hebreus. Eu gosto muito desse capítulo de Hebreus, que é a famosa galeria da fé, é muito legal. Mas do 17 até o 19, ele vai falar de Abraão também. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Então, cara, olha que loucura. Quando Abraão fala para os servos: olha, eu e o menino vamos subir e voltaremos, no plural, ou seja, tá subindo só nós dois, e eu tô falando no plural porque nós dois vamos descer. Ele creu que Deus podia ressuscitar, e ele estava disposto a sacrificar o filho dele, mas ele creu que Deus é poderoso para ressuscitar Isaque, que foi figuradamente, como o autor de Hebreus vai falar, ressurreto, quando o anjo do Senhor disse: opa, não encosta no menino. Ele olhou para trás e tinha o quê? Um cordeiro já. Preso pelos chifres, ou preso no meio de um arbusto. Cara, então, isso precisa nos dizer algo, sabe? A nossa, beleza, a gente crê, ótimo. A nossa fé, ela vai ser provada. Se a gente não manifestar, não evidenciar, a gente vai ter só a prova de que a nossa fé, no máximo, é o mesmo nível dos demônios. Que creem e tremem. E nada mais. E nada mais. Né? Mas Abraão nos dá uma baita lição que, beleza, creu, foi acreditado por justiça e eu vou obedecer a Deus. E a gente está dando essa volta toda para quê? Para evidenciar que não existe rixa entre Paulo e Tiago, entre o ensino de um e outro. Não há contradição bíblica. Não, um diz que é pela fé, outro diz que é por obras. Não. O que há é assuntos diferentes e a mesma palavra sendo usada. Então, para tratar de fé, Paulo fala de uma coisa, Tiago fala de outra, mas eles vão dando exemplos parecidos e as coisas vão se encaixando conforme a gente olha para o Velho Testamento e faz a leitura da forma que tem que ser feita. Tiago ainda vai dar um outro exemplo. Vamos seguindo a leitura? Tá com o Tiago aberto aí? Tô. Termina aí para nós, então. A gente leu até o 24, eu acho. 24. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então vamos lá. Que história é essa que Tiago está levantando e parece que é uma história do nada? E quando a gente olha para a Bíblia, realmente parece que, cara, uma história parece que é jogada, mas tem um fio interessante para a gente observar. Josué, capítulo 2, vai dizer o seguinte, eu vou ler a partir do verso 1 até o 21. É um baita texto. Cara, se tu já conhece a história, amém, toma o teu café. Se tu não conhece, faz a leitura com a gente. Josué é o 6º livro da Bíblia, depois de Deuteronômio. Diz o seguinte, capítulo 2, a partir do verso 1. Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente a Sitim, o Vale das Acácias, 2 espiões e lhes orientou: Ide, examinai todo o território, especialmente a cidade de Jericó. Eles partiram e encontraram hospedagem na casa de uma prostituta,
na Bíblia do Jair, uma meretriz chamada Raabe. E ali foram abrigados e passaram a noite. Entretanto, o rei de Jericó foi prevenido. Olha, eis que alguns dos filhos de Israel chegaram aqui ao cair da tarde para espionar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e que entraram na tua casa, porque vieram para espionar a terra. Mas a mulher tomou os 2 homens e os escondeu. E respondeu aos mensageiros do rei: de fato, esses homens vieram a mim e eu não sabia de onde eram. E havendo de fechar-se a porta da cidade ao anoitecer, esses homens saíram e não sei para onde foram. Persigam-os imediatamente e vocês vão alcançá-los. Ela, no entanto, os havia conduzido para o terraço e os tinha escondido sob as canas de linho que havia disposto em ordem no terraço. Os emissários do rei saíram em perseguição deles até o lugar em que a estrada atravessava o rio Jordão. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e rogou-lhes: olha, sei que Yahvé vos deu esta terra e caiu sobre nós o vosso terror, e todos os habitantes dessas terras estão tomados de pânico diante de vocês. Porque temos ouvido como o Senhor Deus secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito. E ouvimos também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, do outro lado do Jordão, Seom e Og, que vocês destruíram completamente. Ao ouvirmos tudo isso, nosso coração desfaleceu, e não restou mais coragem nem ânimo em ninguém, por causa da vossa presença. Porque Yahvé, o vosso Deus, é de fato Deus em cima no mais altos céus, e também é Deus embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me em nome do Senhor, que assim como eu tive misericórdia de vós, de igual modo tratareis com compaixão a casa de meu pai, dando-me um sinal seguro de que preservareis a vida de meu pai e da minha mãe, dos meus irmãos e irmãs e de todos os que lhes pertencem, e de que vocês nos livrarão da morte pela mão de Israel. Diante deste apelo, responderam-lhe os espiões israelitas: a nossa vida responderá pela vossa. Se não denunciardes a nossa missão, e quando o Senhor nos der a posse desta terra, usaremos de misericórdia e de lealdade para contigo. Então ela os ajudou a descer por uma corda pela janela, pois a sua casa estava construída na muralha, visto que morava ali. E recomendou-lhes: ide para aquela montanha, a fim de que os vossos perseguidores não vos encontrem. Escondei-vos lá durante 3 dias, até que retornem aqueles que vos procuram, e depois sigam o vosso caminho. Os espiões israelitas concluíram o acordo dizendo: estaremos livres do juramento que nos fizestes declarar se, quando na nossa chegada a esta terra, não tiveres atado este cordão de fio vermelho escarlate à janela pela qual nos fizestes descer, e não reunires contigo em tua casa teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família e servos de teu pai. Qualquer pessoa que atravessar os portais da casa para fora, o seu sangue cairá sobre sua própria cabeça. E nós não teremos qualquer culpa sobre isso. Mas o sangue, a vida daquele que estiver contigo, será da nossa responsabilidade e cairá sobre as nossas cabeças se alguém puser a mão sobre essa pessoa para feri-la. Contudo, se denunciardes esta nossa missão, estaremos livres do juramento que nos fizestes declarar solenemente, diante do que Raabe anuiu. Que assim seja, de acordo com as vossas palavras. Ela os despediu e eles partiram. E ela atou o cordão vermelho escarlate à sua janela. Que loucura. Cansou, né? Vamos lá, então. Cara, uma história parece que está jogada. Agora, lendo aqui, me deu um aleluiamento, porque no episódio anterior a gente concluiu falando sobre aquele que exerce juízo sem misericórdia será julgado também sem misericórdia. E o texto aqui a gente vê Raabe tendo misericórdia dos espiões, mostrando bondade, agindo com generosidade, boas obras, é isso que Tiago está falando, e ela faz um acordo e os caras dizem, olha, da mesma forma que tu teve misericórdia, nós teremos misericórdia sobre a tua casa. Eles fazem um acordo. Outro detalhe legal da história de Raabe, que justifica o porquê dessa história estar aqui, é que Raabe faz parte da linhagem sanguínea de Jesus. Então, caramba, o Filho de Deus tem uma prostituta na linhagem? Tem. Raabe está na linhagem de Cristo,
Tu tem o texto aí? Cara, eu tava catando. É Lucas ou Mateus que fala? Só Deus sabe. Porque na de Lucas eu não achei. Deve aqui. ser Mateus. Deve ser Mas, Mateus. enfim, em uma das duas linhagens, Lucas ou Mateus, tem lá o nome de Raabe. Quem é Raabe? Raabe casa com alguém e tem um filho chamado Boaz. Esse Boaz casa com Ruth, e essa Ruth vai ter um filho, e esse filho vai gerar Jessé, que é pai de Davi. Então, Raabe está em toda essa linhagem que começa em Deus, passa por Adão, Abraão, passa por Davi e chega até Jesus, através da linhagem tanto de Maria quanto do padrasto, José. Jesus ele é reconhecido em ambas. Cara, olha que loucura! E Tiago usa esse exemplo dessa mulher, que parece que está solto, mas agora a gente lê e conecta tudo. Ele não teve uma esquizofrenia textual, ele volta ao ponto da misericórdia. Quem age com misericórdia vai ser tratado com misericórdia, a gente consegue conectar essas coisas. E ele está dizendo, Raabe fez uma boa obra e foi justificada por isso. E ela não só foi livre da morte, se a gente ler o texto, mas a gente vai ver que ela passa a pertencer. Então ela abandona a prática da vida de prostituta cultual, que entende-se que é o que ela vivia, e agora ela é recebida no acampamento de Israel. Ela vive como uma judia, ela casa com um judeu, e ela assim entra na linhagem do Cristo, ela entra na linhagem do Messias. Isso é só coisa de Tiago, né? Não. Só coisa da cabeça, não. Não, de novo não. Hebreus 11, 31. Mesma galeria da fé, que vai ter Abraão, Sim. que vai ter Moisés, que vai ter um monte de cara Bom, top, os patriarcas. É colocada uma pessoa também de fé. Quem? 11:31 de Hebreus. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes. Por quê? Acolheu com paz os espias. Toma. Cara, que loucura, cara. Receba. Olha que história de redenção, cara. Sim. E aí, não vou entrar no assunto, mas o vermelho escarlate. Sim. Cara, já me vem em Cris, cara, que loucura. A gente vai precisar fazer um dia só um episódio sobre simbologia, cara. Ó, vamos lá. Mateus 1, Ah, verso 4. Arão gerou Aminadab gerou Nazou, abre aspas, tá? Para quem pula genealogia, a genealogia é o milindre, é o detalhe da coisa, é o aleluiamento. É tu ler e perceber, caramba, tá ali. 4. Aminadab gerou Salmão. Salmão gerou Boaz de Raabe. Então, Boaz é filho de Raabe. O Boaz que vai casar com Ruth. O Boaz que é o Redentor. Cara, Raabe gera o Redentor. Mais uma tipologia louca, né? que loucura. E aí o Redentor dos Redentores vai vir também dessa mesma linhagem. Então, Salmão gerou Boaz de Raabe. E Boaz gerou Obed de Ruth. Obed gerou Jessé e Jessé gerou o rei Davi. E aí vai a linhagem até chegar. Raabe, depois quanto? Quem vem depois? Raabe gerou Boaz. Tá. Depois de Boaz? Boaz, Obed. Tá. Obed, Jessé. Tá. Jessé, Davi. Ela é Tataravó de Davi. Ela é bisavó de Jessé Isso e tataravó de Davi. De Davi. Isso aí. Que loucura, né, cara? E parece uma história solta, chutada. A gente lê, a gente entende essas coisas. Tiago cita ela como um exemplo de fé e obra, uma fé acompanhada de boa obra, de generosidade, de misericórdia com o próximo, com os espias israelitas. E o escritor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, vai citar ela também como exemplo de fé. Ela creu no Deus dos israelitas. O texto é legal porque ela diz, cara, caiu um pavor sobre nós. Ninguém vai ter coragem de enfrentar vocês porque a gente está ouvindo as histórias. Desde a saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho, o mar secou diante de vocês, a gente ouviu essa história. Vocês passaram 40 anos, vocês devastaram reis, nações, vocês chegaram aqui, a gente está tremendo na base. Ninguém vai enfrentar vocês. Então, tenha misericórdia da minha casa. Tiago vai citar ela como um exemplo de boa obra. O escritor de Hebreus vai citar ela na galeria dos heróis da fé. Isso é top, isso é loucura. Beleza. Aí, Tiago 2, 26. A fé sem obras é morta. Só Tiago que diz isso? Não. Tem um detalhe que é o raciocínio que Tiago bota, né? Assim como o corpo sem espírito está morto,
da mesma forma, a fé sem obras está morta. Então, de novo, Tiago não está opondo as coisas. Ele está dizendo que a fé precisa ser acompanhada de obras. Ele não está fazendo apologia somente ao corpo, sem o espírito. Não, ele está dizendo que o corpo, que no caso é a fé, precisa do espírito, precisa da obra nele. É porque existe um corpo morto. Viu? Então essa é a verdadeira justa posição que Tiago cria. É a fé viva contra a fé morta. A fé que tem o espírito, e o espírito é a boa obra, a prática da boa obra, contra uma fé que é morta, que é meramente intelectual e, de novo, que até os demônios têm. Paulo ele vai falar sobre isso. Paulo ele vai levantar em alguns textos isso aí. Tu pega os de Tito, pode ser? É o que tu já tá aí? Isso aí. Beleza. Eu vou pegar o de Coríntios e depois tu vai em Efésios. Vamos lá. Tito 1,16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Falei de novo que eu fiz uma piada besta. Desculpa, eu li e não aguentei. Tito 1,16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis. Cara, ele baixou. Tá falando de uma fé morta. O Paulo tá falando de cara abominável. Desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tito 1, tá? Tito 2,14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar, falando de Cristo, para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Tiago está falando de uma coisa, Paulo de outra. Não. A gente vai ver que o ensino de ambos é o mesmo. Ambos defendem a fé como o meio pelo qual seremos salvos, mas ambos defendem que a fé precisa ser acompanhada de obras, boas obras. E no texto ali de Tito 1, Paulo ainda vai falar de um outro grupo, né? Do grupo que tem obras, mas são obras que negam a fé. Então o cara diz que crê, ele não é o passivo, ele não é o cara que crê e não tem obra nenhuma, não. Ele é o cara que diz que crê, porém as obras dele são péssimas. É o cara que dá mau testemunho. É que nem o vídeo que rolou semana passada aí. O cara foi despejado pela dona da casa, e aí nunca ia embora, a dona da casa chama 2 policiais para fazerem o despejo. E quando chegam na casa, quem é o morador? É um pastor. E aí o pastor fica ofendendo os policiais, dizendo: demônio, vocês estão repreendidos, demônio, vocês vão embora, vocês não vão me tirar da minha casa. Só que o policial olha para ele e diz: cara, eu acho que quem está agindo como demônio é o senhor, porque o senhor está morando aqui e o senhor não quer pagar aluguel. Então, é o cara que diz que crê, mas a obra diz totalmente o contrário. Ele faz um acordo de pagamento de aluguel e não paga. Cara, ele está envergonhando o evangelho. É o cara que diz que crê, mas a atitude, a conduta, a vida dele diz outra coisa. Ele vive completamente alheio àquilo que a fé espera. Não diz Paulo, chamou ele de abominável. Abominável. Tito 2,14 já foi. Deus nos fez um povo zeloso e de boas obras. Agora, o mesmo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes, e absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos, dia após dia, à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. A gente usa muito esse texto dentro da igreja para incentivar as pessoas a, muitas vezes, a obra do ministério. Mas não é só isso. A obra do Senhor não se limita à obra do ministério. Eu não faço a obra de Deus só dentro das 4 paredes de uma comunidade, dentro das 4 paredes de uma igreja. Não. Ali, na verdade, é só o começo, é só o despertar. Eu faço a obra de Deus onde? Cara, eu faço a obra de Deus no meu trabalho, eu faço a obra de Deus na minha casa, eu faço a obra de Deus onde eu estudo. Como? Praticando boas obras. Sendo exemplo, sendo sal e sendo luz. Perdão. E tem um texto, por último, mas não menos importante, que está lá em Efésios. E esse talvez resuma tudo o que a gente está tentando dizer.
Efésios 2, do 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois, né, ele está explicando, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Olha que loucura. Paulo está tendo uma esquizofrenia. Tá. Não, ele não está tendo a esquizofrenia. Não, não. Então ele diz o seguinte: somos salvos pela graça, mediante a fé. Não por obras. Então eu não sou salvo por obras, você não será salvo por obras, o Jader não será salvo por obras. Nunca serão. Somos salvos como? Pela graça, mediante a fé. Ok. Lê de novo, o 9, por favor. Não de obras para que ninguém se glorie. Por que eu não vou ser salvo por obra nenhuma? Porque eu não posso fazer algo e depois chegar diante de Deus. Ó, abre a porta porque eu fiz isso, isso, isso. Não vai acontecer. Todos nós vamos chegar lá e vamos ter que dobrar o joelho e dizer: Senhor, a gente não merece estar aqui, mas o sangue do teu filho nos purifica e isso nos faz justos diante de ti. Verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, não é por obras, é por fé. Não é por obra nenhuma para que ninguém se glorie de Deus. Ele mesmo nos fez, somos feitura sua. Ele nos fez em Cristo para boas obras. Então, olha só. Nem Paulo, nem Tiago está separando uma coisa, está desvinculando uma coisa da outra. Paulo está dizendo que a salvação é pela fé, mas que essa é pela graça mediante a fé, mas que essa graça, essa fé vão nos levar à prática de boas obras. Fomos criados para boas obras, para fazer boas obras. Que boas obras são essas? Generosidade, misericórdia, exercer juízo com misericórdia, cuidar do órfão, cuidar da viúva, colocar a mão na massa, fazer o que tem que ser feito. É isso que Paulo está falando. Da mesma forma, Tiago encerra o capítulo 2 dizendo: portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma, a fé sem obras está morta. Cara, não é uma coisa excludente, né? Palavrinha que tu gosta de usar, elas não são auto-excludentes, não. São complementares. Sim. Eu não posso ter só uma fé, porque se eu tiver só fé vai ser teórico e eu vou ser que nem os demônios. Eu não posso ter só boas obras, porque senão eu vou ser só um religioso ou só um cara bom. Deus não quer ninguém bom. Deus quer pessoas justificadas e essa justificação leva a boas obras. E não adianta só tu ter uma fé teórica, né? Como tu falou. Que Jesus vai repreender, eu acho que é no Sermão do Monte, mas é no relato de Mateus. Naquele dia, quando todos estiverem diante dele, muitos dirão: Jesus, em teu nome a gente expulsou demônio, a gente fez isso, a gente fez aquilo, fizemos um monte de coisa. Qual que é a resposta que Jesus vai dar para eles? Cara, afastem-se de mim, eu não vos conheço, vocês que praticam iniquidade. Cara, as obras, elas vão ser passadas diante de Jesus. Então, não adianta ter uma fé só teórica, não adianta tentar ser salvo só por boas obras. A gente precisa crer e essa fé, ela precisa estar acompanhada de boas obras. Cara, tem uma boa obra que as pessoas precisam fazer. Dá o like. Se inscrever no nosso canal. Se inscrever e ativar o sininho. É uma baita boa obra, irmão. É uma baita. Julga com misericórdia, tem misericórdia de nós, cara, pelo amor de Deus. A gente está lendo a Bíblia, a gente não está inventando, e quando tu dá o like, quando tu deixa o teu comentário, isso chega na tela do celular de mais pessoas. Então, às vezes o cara tá vendo bobagem, às vezes o cara tá falando, chegar o pastor que quer reescrever a Bíblia, o pastor que não paga aluguel, tu vai ficar desse jeito aqui, que nem ele. Ele lê 2 versículos e lembra de um troço de um pastor bizonho. Deixa teu comentário, teu like, as tuas 5 estrelas aí no Spotify, segue a gente, tem rede social, tem Instagram, para chegar o nosso vídeo. Vocês são top, vocês são detentores da verdade. Não, a gente tá só lendo a verdade. Isso, boa. Ponto. A gente tá só lendo a verdade. Então, por isso que a gente pede. Não queremos ser fama, não queremos dinheiro, a gente quer simplificar o pensamento bíblico. Boa. Essa é a nossa missão, e já disse uma vez, eu vou dizer outra. Se a gente chegar aqui
e não abrir a Bíblia, fecha o vídeo, dá dislike, denuncia, Isso. faz o que tu quiser de prejudicar pra gente, Isso. porque a gente já abandonou a missão se a gente fizer isso um dia Isso. e não pretendemos fazer. Boa. Então tá. Muito obrigado por assistir a gente até aqui. Uma honra pra gente. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.